Se você no futuro, você quer viver em paz, vai ter aflição, mas quando a aflição chegar, ela não vai causar tanto impacto em você, porque você se planejou. Você se planejou, está fazendo tudo certo, está confiando em Deus e está fazendo o seu planejamento, está orando, está fazendo a coisa certa. Aí o tempo da angústia chegou, a pandemia chegou, a guerra chegou, sei lá, o dia da angústia chegou. O impacto em você será menor, porque você confiou em Deus e você se planejou. Esse azeite aqui não é dinheiro. Esse azeite aqui é o Espírito Santo. O azeite representa o Espírito. Se você tem o Espírito Santo, meu irmão, você tem o Espírito Santo, você pode fazer acontecer. O Espírito Santo vai te dar sabedoria, o Espírito Santo vai te dar inteligência, o Espírito Santo vai te dar capacidade, o Espírito Santo vai te dar ideia. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, verso 1, diz o seguinte: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio o credor, que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Aqui está escrito assim, gente: mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que for enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quer dizer que ela fez do jeito que o profeta disse, né? Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo. Diga: Senhor Jesus, eu quero ouvir a sua voz. Me ensina, me orienta e derrame a sua presença sobre a minha vida através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Essa palavra aqui, pessoal, ela não está aqui escrita apenas para uma história, apenas para contar uma história, porque isso aqui aconteceu. E repito, não está aqui apenas para a gente lembrar que aconteceu aquele fato no passado. Na verdade, essa palavra para nós hoje, ela serve para que a gente venha despertar a nossa fé, despertar a nossa fé. Eu acredito que todos vocês aqui são servos de Deus. Eu sou um servo de Deus, você é um servo de Deus, e eu acredito nisso. Eu acredito muito nisso. Então parece que essa palavra, ela remete à história da vida de muitas pessoas hoje aqui, ou você que está acompanhando essa mensagem, esse vídeo. Aquela mulher, ela vivia uma luta contínua. Ela perdeu o marido morreu, e ela conta isso no texto, que o marido temia ao Senhor. O marido dela era um servo de quem?
De relance você pergunta assim: mas se ele era um servo de Deus, por que ele morreu e deixou as dívidas? Nós vamos chegar aí, e eu vou responder essa pergunta. Eu vou fazer a pergunta de novo. Por que se ele, como servo de Deus, que ela disse que ele era, e ele morreu e deixou uma dívida, ou seja, deixou um problema para a esposa e para os filhos? Eu vou responder para você dentro da palavra. Dentro da palavra. Mas vamos voltar para ela. Aquela mulher, ela se trancou dentro de um quarto. Ela só chorava. Chorava porque, como se não fosse pior, né? Perdeu o marido e agora ameaça de perder os 2 filhos. Poderia acontecer alguma coisa pior do que isso? Ela era uma viúva. Marido deixou uma dívida, sei lá o quanto era. Imagina ser uma dívida muito grande, porque os credores, no tempo passado era assim: quando o chefe da família morria e deixava uma dívida, os filhos pagavam a dívida, e se não tivesse dinheiro para pagar a dívida, trabalhavam para aqueles senhores até que a dívida fosse paga. E estava chegando esse dia na vida dessa mulher aqui. Mas preste atenção, ela se trancou num quarto e ela começou a chorar. Ela viveu ali uma espécie de depressão, de angústia. E agora, meu Deus, o que é que eu faço? Ela não falava com ninguém. E a primeira coisa que eu quero entregar aqui para você, que em uma situação ruim que acontece na nossa vida, e todos nós somos humanos, pessoal. Nós vivemos de alegria e de tristezas. Se você diz assim: ah, mas eu não quero viver tristeza, não. Nem eu. Mas na vida a gente enfrenta o dia da angústia, sim ou não? Está escrito na Bíblia que existe o dia da angústia, e até Jesus passou por esse dia da angústia. Essa mulher vivia um tempo de angústia. Então ela se isolou. Ela não falava com os vizinhos. Ela não tinha familiares para quem ela pedisse ajuda. Ou se houvesse, talvez não podiam ajudar. Então ela vivia presa àquela situação. Eu vou perder meus 2 filhos. Eu perdi o meu marido, agora são os filhos. E depois eu vou morrer, porque eu não tenho mais nada. Mas ela lembra: peraí, mas eu sirvo a Deus. E o meu marido também, ele temia e servia a quem, pessoal? Ao Senhor. Então ela vai até o profeta e ela conta tudo para ele. Profeta Eliseu, minha situação é essa, essa e essa. Aí o profeta, o texto que a gente leu diz, ele diz assim: diga-me o que eu posso fazer por você. Tu tem o que em casa? Presta atenção que a mensagem começou. Tens o que em casa? Eu não tenho nada. Depois que ela contou a história triste, ele pergunta: o que você tem? Ela diz: eu não tenho nada, senão uma botija, uma pequena botija com azeite, que não é nada. E olha a direção do servo de Deus. Presta atenção, pessoal. Essa mensagem vai te abençoar se você prestar atenção, porque você sempre tem alguma coisa. Amém, gente? No dia do desespero, você diz: ah, mas o que eu tenho não resolve isso. O que você tem pode resolver sim. É só você saber fazer a coisa certa. É só você saber. Olha eu entregando aí a mensagem. É só você saber fazer a coisa, porque se desesperar não vai ajudar. Se isolar, ficar trancado dentro de um quarto, não vai te ajudar. Eu sei que muitas pessoas, a vontade que ela tem é de se trancar, desligar o telefone, não quer o papo com ninguém, e ela fica ali morrendo aos poucos. Isso ajuda? Vamos lá, gente, isso ajuda? Então o profeta, olha o que o profeta diz: volte, pegue esse azeite, vai enchendo vasilhas, e peça aos seus vizinhos outras vasilhas, e vai enchendo ela. Peça aos seus vizinhos. Eu acabei de falar aqui que a gente não pode se isolar. E o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: não se deprima, volte a ter relacionamento com pessoas.
Fale, peça ajuda. Você tem vizinhos, você tem familiares, você tem amigos. Fale para eles que você está precisando de quê mesmo, gente? Vasilhas. Me empreste vasilhas. Ela não ia pedir azeite. Ela ia pedir o quê? Me empreste um balde, me empreste uma panela, me empreste uma vasilha. Não está pedindo o azeite não, porque o azeite era dela. E aí você se tranca no quarto e vai enchendo. Você vai fazendo isso. Encheu todas. E ela fala para o filho: traz mais uma vasilha. Estava funcionando. Oh glória. Estava o que, gente? Estava funcionando. Encheu 10 garrafas, encheu 20. E quantos tinha? Estava sendo cheia, estava funcionando. E o garoto falou: acabou-se as vasilhas. Preste atenção que isso aqui é forte. Ela não, digamos assim, resolve a situação ali do jeito dela. Ela volta até o profeta. Pega isso aqui, gente, isso aqui é forte. Às vezes, pessoal, nós como seres humanos, a gente quer agir no calor da emoção. A gente quer fazer tudo que a gente quer, sem pedir conselho, sem pedir ajuda. Às vezes isso acontece direto. A gente pensa que sempre estamos no controle de toda a situação. E eu quero dizer para você que nós não nascemos prontos. Deus nos capacita. Amém, pessoal? Eu preciso dizer isso. Ah, o fulano nasceu pronto. Nasceu não. O fulano não nasceu pronto. Preguei semana passada sobre Davi. Davi recebeu uma unção. No mesmo dia ele sentou no trono? Não, levou 20 anos para ele sentar no trono e receber a coroa. 20 anos depois que foi ungido. Ou seja, há um tempo, há uma preparação. E o que eu quero dizer para você aqui é o seguinte: depois que as vasilhas encheram, ela não age de acordo com a cabeça dela. Ela volta até o profeta e diz: eu fiz do jeito que o Senhor falou. E ele diz: e daí? O que aconteceu? Estão todas cheias. Então você agora volte, olha a direção. Presta atenção, volte, venda, pague as dívidas e você vai viver com o resto. Ele deu uma direção para ela? Deu ou não deu? Então preste atenção, porque tem muita gente aqui precisando de uma direção de Deus. Tem muita gente aqui do outro lado precisando de uma direção. O que é que eu estudo, em que eu vou me formar, em que trabalho eu quero ter para mim, o que eu posso fazer no resto da minha vida. Não importa quantos anos você tem, se você tem 40, 50, 60, 70, 80, 90, não interessa, ainda que você tenha 95, ainda tem alguma coisa para fazer, tem ou não tem? Tem sim. E é bom que faça enquanto está vivo, claro, né? Então preste atenção aqui. Abre aí João capítulo 16 e o versículo 33. Eu disse João Evangelho, capítulo 16, versículo 33, diz assim, ó: eu lhes disse essas coisas para que eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenha ânimo, eu venci o mundo. Amém, gente? É isso aí, ó. Quer dizer que servir a Deus, nós passamos por aflições. E Jesus disse bem claro aqui: eu tenho dito essas coisas para que vocês tenham paz. Como assim? Ninguém quer passar por uma aflição e viver nessa aflição. E o Senhor está dizendo que eu terei aflição, eu terei paz, só pelo fato do Senhor estar me avisando. O Senhor está dizendo o seguinte: vocês terão aflições, mas contudo tenham ânimo.
eu venci o mundo. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: eu vim aqui, eu enfrentei o pecado, eu enfrentei o sistema, eu fui crucificado e venci a morte, retornei ao Pai. Jesus não disse, agora cada um se vire. Foi isso que Jesus disse? Não. Jesus disse, ei, eu não abandonei vocês. Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu vou preparar lugar, mas tenham bom ânimo, porque eu estarei sempre presente com vocês. Então, se a gente entende o texto de 2 Reis, de uma mulher que servia a Deus e estava com uma dívida grande e poderia perder os 2 filhos, e a gente olhando para esse texto, para esse segundo texto, que Jesus está dizendo, no mundo tereis aflições. As aflições, elas virão por parte do diabo, a luta contra o diabo. As aflições virão da parte do mundo, dos enfrentamentos que nós enfrentamos dia a dia. E as aflições também virão para as nossas vidas por falta de sabedoria. Eu te dei 3 coisas aqui. A gente enfrenta uma luta por causa que o diabo quer nos vencer. A gente enfrenta uma batalha porque o mundo quer nos vencer. Quando eu falo de mundo, eu estou falando de pecado. E nós também enfrentamos aflições pelas bobagens que a gente faz. Bobagem que eu quis dizer é decisão errada. Tomamos uma decisão errada e a aflição vem. Quem está me entendendo, pessoal? Mas aí, mesmo Satanás contra nós, mesmo o mundo querendo nos derribar, e mesmo as nossas atitudes erradas nos fazendo sofrer ou colher aquilo que plantamos, o Senhor está dizendo, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém, gente? O que eu entendo com isso? Eu entendo com isso que aquela mulher, ela volta ao profeta e ela conta, ela abre o coração, ela pede ajuda, ela expõe as suas necessidades, ela conta. E aí o que eu acho lindo nesse texto é que ele pergunta, o que eu vou fazer por você? O que eu posso fazer por você? Será que ela foi lá para pedir dinheiro emprestado? O profeta pode me emprestar aí uns 30 mil? Ela foi pedir dinheiro? Não. Ela foi pedir ajuda. E ele deu ajuda, e a ajuda certa. Qual foi a ajuda certa? O marido dela era um servo de Deus? Era. Ela era uma serva de Deus? Era. Não tinha pecado ali não. Não tinha nada ali de, digamos assim, demônio estava amarrando e deixou ela na miséria. Não existe nada disso não. Eu vou dizer para vocês, pessoal, que além da gente ter bom ânimo, palavras de Jesus, Jesus disse, tenha bom. Nós temos que ter a capacidade de ser resiliente. Todo dia quando a gente acorda tem uma batalha, sim ou não? Todo dia quando a gente levanta tem um negócio diferente para a gente enfrentar. E se a gente se trancar, se a gente viver com essa dor, eu nasci para ser pobre, ou eu nasci para apanhar mesmo, eu nasci para que os outros mandem em mim, eu nasci para que os outros pisem em mim. Se eu ficar nesse chororô, você não vive mais de 10 anos. Se você ficar nesse chororô, nesse complexo, o Senhor está dizendo aqui, para mim, o que Jesus está dizendo é sensacional. Tenha bom. O que significa isso? O que Jesus quis dizer nessa pequena frase, tenha bom ânimo? Tenha esperança. Seja resiliente. Saia da sua zona de conforto, saia desse quarto, saia desse chororô. Anime-se, levante-se, procure estudar, procure se esforçar, procure entender o que você pode fazer de diferente para poder sair dessa miséria ou dessa situação que quer levar seu carro, sua casa, sua saúde e tantos anos da sua vida que você só trabalhou para pagar dívida. 10 anos trabalhando para pagar dívida, 20 anos trabalhando para pagar dívida. É uma dívida que nunca acaba. Tem que acabar.
Tem que acabar. Acaba ou não acaba, gente? E só vai acabar se você reagir. Então Jesus disse: tenha bom ânimo, ou seja, tenha alegria, pois no final você vai vencer. Se você colocar em prática a direção que o Senhor está dando, ela faz como o profeta disse, depois ela volta e informa ao profeta o que aconteceu, e o profeta diz: está tudo certo, agora você vende, paga a dívida e viva do resto. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, preste atenção agora. Ninguém aqui sabe do amanhã. Você sabe do amanhã? Sabe, gente? Você não sabe do amanhã. Você não sabe se amanhã vai vir uma outra pandemia. Você sabe que o mundo está incerto. Estamos vivendo numa guerra. Ah, mas a guerra não é aqui. A guerra não é aqui, mas os resultados da guerra chegam aqui. E por causa da incerteza, é um governo que não se curva, é o outro que não faz, que não atende ao acordo de paz. E isso atinge todo mundo. E isso pode se transformar numa terceira guerra mundial. Existe uma guerra entre dois países, mas isso pode dar reflexo de surgir uma terceira guerra mundial. E numa guerra muitas pessoas morrem. Ah, não quero falar disso. Eu quero dizer o seguinte, que o dia de amanhã pertence a Deus e nós não sabemos o que vai acontecer. Chega de enrolação. Existem duas coisas que você pode fazer para poupar sofrimentos no amanhã. Por favor, olha aqui para mim, preste atenção. Eu vou falar para vocês duas coisas que você pode começar a fazer hoje para poupar, livrar você de sofrimentos futuros. Primeira coisa, confiar em Deus. Diga, confiar em Deus. Está fraco, confiar em Deus. Você ficou doente, o que você deve fazer? Ainda há pouco eu disse que ninguém sabe o dia de amanhã, e eu vou dizer de novo. Se você ficar doente, você vai fazer o quê? E se você ficar desempregado, você vai fazer o quê? Se você perder alguém da sua família, você vai fazer o quê? Eu estou falando de duas coisas que você pode fazer para poupar sofrimento no futuro. E a primeira coisa é confiar em Deus. Uma pessoa que não confia em Deus, ela vai enlouquecer. Uma pessoa que não confia em Deus, ela vai ficar trancada num quarto, ela não vai querer conversa com ninguém. E essa mulher estava no início disso. E quando o profeta diz: volte, peça às suas vizinhas vasilhas, o profeta está falando de relacionamento. Volte a se relacionar. Volte, abra o coração, fale com as pessoas. Você tem amigos, você tem vizinhos, você tem familiares. Fale. Ah, bispo, mas se eu falar vão rir de mim. Então procure falar para uma pessoa que no mínimo tem juízo. Eu sei que tem gente perturbada, mas eu sei que também tem gente que tem juízo e que tem a presença de Deus. Sim ou não? O pastor, seu pai, sua mãe, seu irmão. Ô bispo, meu pai não tem juízo não. Minha mãe também não tem juízo não. O meu pastor também não tem juízo não. Se bem que tem alguns aí que só a misericórdia de Deus. Mas eu não estou aqui para julgar eles não. Eu estou dizendo para você buscar ajuda. Não contar o seu problema também para a primeira pessoa que aparecer na sua frente. Conte. Peça ajuda para alguém que você vê nele ou nela uma capacidade para orar por você, para te orientar. E é aqui onde começa aqui, ó. A segunda coisa, eu disse de duas coisas que você pode começar a fazer hoje para poupar o sofrimento de amanhã. E a primeira é o quê? A segunda coisa é planejamento. Diga, planejamento. Escute isso, pessoal. O homem morreu, ele temia Deus, não temia? Mas ele não tinha planejamento. Ele tinha uma dívida. Ele não planejou. Ele não percebeu assim: eu posso morrer e eu tenho 2 filhos e tenho uma esposa. E se eu morrer,
e a minha herança que eu vou deixar para os meus filhos e minha esposa é dívida, isso está certo? Então faltou o que, gente? Faltou o planejamento. Escuta que Deus está falando com você. Tem pessoas que dizem assim: não, mas eu vou viver pela fé. Sim, meu irmão, você tem que viver pela fé. Mas o Senhor colocou você aqui nesse mundo para você glorificar a Deus. Você precisa ter seu planejamento. Não paga a tua luz não para ver o que acontece. Não paga a tua água não para ver o que acontece. Não paga os teus compromissos do cartão para ver o que acontece. O que vai acontecer? Vão cortar você. Você vai ficar sem luz, você vai ficar sem água, você vai ficar sem crédito. Porque você é uma pessoa que tudo que vem, você não vem às suas mãos, você não planeja, você torra tudo, você queima. Você não pode ver dinheiro que você queima tudo. Ah, mas eu tenho que viver no bom mesmo. Você precisa ter planejamento, porque se você não ter planejamento, lá na frente vai acontecer coisas ruins, e porque você não fez planejamento, você vai sofrer. Diga para mim se eu estou errado. Saiu uma pesquisa agora aí, deu no jornal. A dívida, o brasileiro está ficando mais endividado. Ah, bispo, isso não é notícia. Isso aí a gente já sabe. Isso significa que o brasileiro continua sem planejamento. E quando é que vai mudar? Quando trocar o governo? Entra um e sai outro e é a mesma coisa. O problema não é o governo. O problema está na vida de cada pessoa, de ter o seu planejamento. Qual é o seu planejamento? Esperar que o governo coloque comida na sua mesa? É esse o seu planejamento? Vamos lá, pessoal. Qual é o seu planejamento? Esperar que o presidente coloque comida na sua mesa? Não. Esperar que o governador, que o prefeito faça alguma coisa e coloque comida na sua mesa? É esse o seu planejamento? O seu planejamento tem que ser diferente. Você é de Deus. Você pode vencer. Você pode construir, você pode se levantar, você pode construir uma história maravilhosa, mas tem que começar agora. Não tem que começar daqui a um ano não, tem que começar agora. Se você não confia em Deus, no dia da angústia você vai enlouquecer. Se você não faz planejamento, no dia da angústia, chegou as dívidas, chegou a inflação, subiu, e agora eu estou perdido, porque eu não tenho dinheiro. E agora, o que eu vou fazer? Vai se submeter à vergonha. É esse o seu planejamento? Não, não é. Jesus disse: tenha bom ânimo. Tem que ter bom ânimo. Você precisa saber poupar. Você precisa saber investir na sua vida, na sua família, no seu futuro. Planejamento. Ou você quer ser um servo de Deus ou uma serva de Deus igual esse casal aqui, que serviam a Deus, mas não tinham planejamento. Ah, bispo, mas o senhor está esquecendo do milagre. Eu estou pregando para vocês hoje aqui. Eu não estou contando o milagre. Eu estou contando para vocês aqui uma situação em que você pode poupar o sofrimento do amanhã. Isso já é um milagre. É ou não é verdade? Ninguém se sente confortável de receber um oficial de justiça na sua porta e dizer: ei, você tem 30 dias para sair daqui. Ninguém quer receber um oficial de justiça na sua empresa e dizer: olha, você tem 30 dias para sair daqui. Aí a pessoa fala assim: meu Deus, eu orei tanto e me acontece isso. E o Senhor disse: eu falei para você, tem bom ânimo. Você não planejou nada. Tem gente que quer colocar tudo na conta de Deus, né? Escute. A mulher vai ao profeta, o profeta Eliseu, e o profeta tem respeito e diz para ela: o que você tem em casa? Eu não tenho nada. A primeira coisa que ela diz: só tenho um pouquinho de azeite. Pronto. Faça, olha a direção, planejamento. Vai, derrama nas vasilhas, depois você me conta o que aconteceu. Encheu todas as vasilhas. Ela não toma atitude da cabeça dela
de fazer como ela pensava no momento. Ela volta até o profeta. Tem gente que recebe a bênção. A gente está junto na campanha, está junto no jejum. A pessoa recebe a bênção, e quando recebe a bênção, cadê o irmão fulano de tal? Cadê a irmã fulano de tal? Recebeu a bênção e fez o quê, ó? Teve uma pessoa que, eu oro por todo mundo, mas teve uma pessoa, não é desse estado aqui, é de um outro estado, e me incomodava todo dia com oração por uma causa que tinha, do filho no exército. Orava, fiz campanha, subi monte. Foi um negócio que se arrastou por muito tempo na justiça, e era impossível, mas Deus operou o milagre. Ela conseguiu, o filho conseguiu a vitória do exército, a justiça do exército. E ela fez uma promessa de abençoar a obra de Deus. Ela não fala mais comigo. Sumiu. Ela recebeu a causa. Que ela seja feliz com todo esse dinheiro. Que Deus lhe abençoe. Mas não se faz isso. Olha o que aconteceu com Ananias e Safira. Sabe dessa história? Ananias e Safira tinham um terreno. E eles chegaram para o apóstolo Pedro e disse: olha, nós vamos vender e nós vamos dar uma parte para a obra. Ok. O apóstolo Pedro orou, conseguiu vender o terreno. Quando eles receberam o dinheiro, eles falaram assim: nossa, é muito dinheiro para dar. O valor que a gente falou que ia dar é muito. Olha, vamos combinar nós dois aqui, nós vamos dar só uns trocados. E vamos dizer que foi isso aqui. Aí ele foi na frente. Quando ele chegou lá, o Espírito Santo falou tudo para Pedro. E o apóstolo Pedro falou assim: irmão Ananias, o senhor e a sua esposa não prometeram dar X na venda do terreno para Deus? E porque oferece isso aí, foi isso aí que deu? Foi isso aí mesmo? Não, pastor, foi isso mesmo que deu. Aí o apóstolo Pedro vai dar uma outra chance. Deu a primeira. A segunda chance para ele se redimir, né? Ele disse: o terreno sendo seu, estando em teu poder e da tua esposa, se o vendesse, não seria todo esse valor estando em seu poder? Sim. Por que então prometeste a Deus? Você poderia não ter prometido. Quem está me entendendo, pessoal? Você fosse lá e vendesse, porventura não seria teu, mas por que você prometeu? O erro foi em ter prometido uma coisa e ter feito, porque mentiste ao Espírito Santo. Gente, a Bíblia diz que o Ananias, ele suou frio, a pressão dele baixou, deu um troço nele, ele caiu e morreu na mesma hora. Papocou, bateu as botas na mesma da hora. 3 horas depois vem a esposa dele: pastor Pedro, meu marido esteve aqui, ele disse que ia vir aqui e até agora não chegou em casa. E ele vai dizer a mesma coisa para ela: irmã, o terreno de vocês, tendo vendido, o total valor não seria de vocês? Poderiam desfrutar da melhor forma, mas por que mentiste ao Espírito Santo, tendo prometido parte e retido o valor? Não, pastor, foi do jeito que o meu marido falou. E cadê ele? Esses homens aí acabaram de levar ele. Ele morreu.
E ela também papocou. Na mesma da hora, deu um ataque fulminante no coração. Não prometa para Deus alguma coisa se você não vai fazer. Tem gente brincando com coisa séria, sim ou não? E se prometeu, vai lá e cumpre. Se prometeu, vai lá e cumpre e esteja em paz. Mas não fala para Deus alguma coisa que você vai fazer e você não fará. Não cometa essa loucura, porque Deus não é palhaço. Muito bem. O planejamento deles aí foi horrível, não foi? Foi horrível. Mas voltando aqui, pessoal, se você no futuro você quer viver em paz, como Jesus havia dito, vai ter aflição, mas quando a aflição chegar, ela não vai causar tanto impacto em você, porque você se planejou. Diz para mim se você está entendendo. Quem está entendendo, por favor? Você se planejou, está fazendo tudo certo, está confiando em Deus e está fazendo o seu planejamento, está orando, está fazendo a coisa certa. Aí o tempo da angústia chegou, a pandemia chegou, a guerra chegou, sei lá, o dia da angústia chegou. O impacto em você será menor, porque você confiou em Deus e você se planejou. Mas você descartou esses dois aí. Vai vir o tempo da angústia, vai levar você. Ou se não levar, está amarrado em nome de Jesus, está repreendido. Eu não desejo isso. Mas você vai passar por dias ruins de ficar com o pires na mão, dizendo: alguém me ajuda, alguém me ajuda. As pessoas vão ajudar, mas você vai ter que passar por aquela humilhação. Você quer passar essa humilhação? Deus me livre de estar na fila do INSS sendo humilhado. Não. Deus tem coisas maiores para você. E Ele já te deu o azeite. Esse azeite aqui não é dinheiro. Esse azeite aqui é o Espírito Santo. O azeite representa o Espírito. Se você tem o Espírito Santo, meu irmão, você tem o Espírito Santo, você pode fazer acontecer. O Espírito Santo vai te dar sabedoria, o Espírito Santo vai te dar inteligência, o Espírito Santo vai te dar capacidade, o Espírito Santo vai te dar ideia. O Espírito Santo, se você o busca e entende o processo disso, você diz: poxa, eu tenho o Espírito Santo. Tem um endemoniado, com todo respeito aos trabalhadores, mas tem um endemoniado que não tem o Espírito Santo, e ele ganha dinheiro como folha de pau. E eu que tenho o Espírito Santo, vivo num lenga-lenga. Tem alguma coisa errada? Tem ou não tem, gente? E o erro está em Deus? Não. O erro está na sua falta de planejamento. O que eu estou passando aqui para você, pessoal, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso para você ter alegria. Eu vou orar agora para você que diz assim: eu estou como aquela viúva, ô bispo, me sinto humilhada, minha vontade é de cavar um buraco e me esconder lá, mas eu lembrei que eu sirvo a Deus e eu vim aqui buscar ajuda. Você está aqui pedindo essa ajuda, e o Senhor acabou de dar para você direção. Qual é a direção? Você precisa confiar mais em Deus, que no dia da angústia você não vai enlouquecer. No dia do problema, da dor, no dia da angústia, né? É assim que a Bíblia diz. Você não vai enlouquecer, porque você confia em Deus. Amém, pessoal? Você vai começar um trabalho e ele vai dar certo porque você confia. Você vai abrir aquela loja, você vai abrir aquele negócio, você vai assinar aquele contrato porque você confia em Deus. E você está ligado no seu planejamento. Você está ligado no seu planejamento. Você não vai gastar mais do que você ganha. Você recebeu o seu ordenado, você recebeu as suas contas, você recebeu uma causa na justiça, você ganhou um bom dinheiro. Você não vai torrar tudo isso. Você não vai gastar mais do que você ganha. Você vai tirar, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Você vai tirar o santo dízimo do Senhor. A primeira coisa é o quê, gente?
O santo dízimo. Ah, bispo, eu não tiro o santo dízimo não. Ok, então você é muito corajoso. Mas isso é um problema seu, não é meu. A primeira coisa, você vai tirar o santo dízimo. A segunda coisa que você vai fazer é o quê? Você vai tirar o seu dízimo. Você tirou o dízimo do Senhor e agora você vai tirar o seu. Você vai pegar uma parte do seu e você vai poupar, você vai investir, você vai guardar. É isso mesmo. E os 80%? 80% você vai se equilibrar para não gastar tudo. Você vai, sabe, se equilibrar. Quem está me entendendo, por favor, pessoal? Está na Bíblia isso. Primeiro, quero dizer para vocês que eu não sou coach, tá? Eu não sou coach, eu sou um pregador da palavra. E eu estou dizendo para você dentro da palavra. A palavra diz, a Bíblia diz que um certo homem, ele era um fazendeiro, e ele vai confiar os seus talentos a alguns dos seus empregados. E ele então dá 5 talentos para um, ele dá 3 talentos para o outro, era 3, era? E o outro 1. Ele disse: eu vou fazer uma viagem, daqui 1 ano eu volto, e aí a gente presta conta. E ele foi. E quando ele volta, ele diz: chama o céu, ei, vamos prestar conta? Vamos. O que recebeu 5 apresentou quanto? 10. O que recebeu 3 apresentou quanto? E o que recebeu 1, ele disse: meu senhor, eu sabia que isso é muito rígido, e eu tive medo de perder o que o senhor me deu. Eu cavei um buraco, enterrei, e eu estou devolvendo do jeito que o senhor me entregou. Ele achou aquilo uma ideia maravilhosa. E o Senhor disse: você é um miserável. Você poderia ter pelo menos ter colocado no banco e render pelo menos o juro, e nem isso você fez. Você vai tomar uma surra agora. A Bíblia diz que pegaram ele, deram uma surra nele. Está escrito, deram uma surra nele. Tomou o talento dele e deu para aquele que tinha 10. Está na Bíblia isso, está na Bíblia ou não está? E qual é a moral, qual é a lição disso? A Bíblia está nos ensinando a investir. A Bíblia está nos ensinando a gente se planejar. Ou não é? Não, bispo, mas a palavra de Deus a gente tem que entender espiritualmente falando, sim. Então cuide dos seus talentos espirituais, mas também não esqueça de que amanhã você tem que comer feijão, você tem que vestir, você tem que comprar um sapato. Não é não? É a Bíblia que está dizendo. Pois bem, aquele casal e essa mulher passaram por um sofrimento por não se planejarem, achando que nós somos servos de Deus e Deus é que vai colocar comida no meu prato. Deus vai colocar comida no seu prato. Vai. E a comida do prato que Deus coloca em você é a saúde para você se levantar e fazer acontecer. Isso é a comida no prato. É o ar que Deus permite ele entrar nas tuas narinas e até o teu pulmão. Esse é o pão que Deus te dá. Dá para o ímpio e dá para o justo. Mas quem vai fazer o bom uso dela é quem? Quem sabe fazer o bom planejamento. Quem entendeu essa palavra? Então eu quero profetizar hoje para você no nome de Jesus, que você a partir de hoje você vai saber confiar mais em Deus, e que você também vai fazer o seu planejamento, que você não vai deixar essas coisas para lá. Não, eu estou novo agora e depois é que eu resolvo isso. Não, eu dependo do governo mesmo, eu não tenho sabedoria para isso. Gente, não precisa você ter faculdade para isso. Só precisa você decidir como é que você quer ser amanhã. É você que decide. Eu quero ser um vencedor. Quer ser um vencedor? Então planeje. Você quer garantir um futuro melhor para sua família, seus filhos? Planeje. E viva isso. Viva pela fé, mas planeje. Eu serei bendito, eu serei abençoado. Eu vou trabalhar e eu vou prosperar. Eu vou pegar no pesado e Deus vai me abençoar, e amanhã eu não vou precisar mais pegar no pesado.
Eu vou estudar, mas amanhã não vou precisar mais me esforçar tanto. Isso é planejamento. Porque quando a idade chega, não é verdade? Seus movimentos não são os mesmos, não serão os mesmos. Mas a sua mente vai estar tinindo. E você vai fazer o bom uso dela quando? Porque foi Deus que te deu. Deus te deu. Levanta as mãos aqui para cá. Diga: eu creio, eu vou prosperar. Fala aí, gente. Não vai faltar azeite. Diga: eu vou quitar todas as minhas dívidas. Eu vou resolver todas as pendências. Eu vou viver uma nova unção, em nome de Jesus. Fica de pé e glorifica o nome do Senhor, bem forte. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.